Quer aprender sobre tratamento de hipertensão arterial e salvar vidas? Entenda agora os segredos que tem por trás desse assassino silencioso e esteja pronto para agir com confiança. Então, o nosso tema hoje é sobre hipertensão, mas principalmente sobre como tratar pacientes com hipertensão. Antes de tudo, gostaria de mostrar para vocês como se dá a pressão arterial. Entenda, pressão arterial é a elevação persistente da pressão arterial aferida em duas ocasiões diferentes e que essa elevação da pressão arterial pode levar o paciente a lesões de órgãos-alvos, principalmente AVC, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. A pressão arterial, ela é avaliada pela sua pressão sistólica, que é o valor máximo da pressão exercida nas artérias quando o coração se contrai, e da pressão arterial diastólica, que é o valor mínimo da pressão exercida nas artérias quando o coração está em repouso. Há dois tipos de pressão arterial. A gente pode classificar ela como primária ou essencial quando ela vem em decorrência de fatores de risco, de obesidade, diabetes, tabagismo, consumo de álcool, alta ingesta de sódio ou falta de exercícios e estresse emocional. A secundária não. A secundária ela tem uma causa específica, que pode ser causa renal, endócrina, vascular e até por outras. Mas elas correspondem a pouco menos de 15% de todos os pacientes que apresentam o aumento da sua pressão arterial. Por definição, a hipertensão arterial ela é dita quando você tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e ou a pressão arterial diastólica maior do que 90 milímetros de mercúrio. Quando a gente fala de hipertensão arterial secundária, que vai de 5 a 15% das pressões alteradas, a gente pode encontrar causas renais, como a doença parenquimatosa renal ou a doença renovascular, pode ter causa endocrinológica, que são dependentes da adrenal, da tireoide ou de problemas da hipófise, alterações vasculares, como a coartação de aorta, ou outras condições, como gravidez, uso de algumas medicações ou apneia obstrutiva do sono. Mas como que acontece a fisiopatologia do aumento da pressão arterial? São dois pontos que a gente tem que levar em consideração. O volume sanguíneo corrente, porque quanto maior for o volume no interior das artérias, maior será o valor pressórico, assim como o tônus vascular, porque o corpo a todo tempo ele vai tentar promover uma homeostase. Se você aumenta o volume sanguíneo corrente, o tônus vascular, a minha artéria, ela vai ter que se adaptar àquela situação e ela vai se dilatar. Quando você tem um baixo volume sanguíneo circulante, para que eu mantenha a pressão arterial constante, o tônus vascular ele vai se constringir, vai haver uma constrição. Então, pegando esses dois pontos aqui, volume sanguíneo e tônus vascular, é que a gente vai conseguir entender como se dá a hipertensão arterial. Veja, por que volume sanguíneo? Se por algum motivo eu reter fluidos ou uma sensibilidade aumentada ao sódio, fazendo com que haja uma retenção de líquidos, ou ainda condições outras, doenças clínicas, como por exemplo o hiperaldosteronismo. A aldosterona é um hormônio que retém sódio e, consequentemente, retém água também, além de disfunção renal. Se o meu rim não funciona de forma adequada, eu não vou colocar para fora líquido suficiente, eu vou aumentar o volume corrente, isso aumenta o valor da pressão. Mas não é só o volume sanguíneo que está implicado, o tônus vascular também. E quem é que coordena o tônus vascular? São alguns sistemas humorais, como por exemplo, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Veja, a angiotensina, que vamos falar daqui a pouco, é um potente vasoconstritor. A aldosterona, como já dito sobre o hiperaldosteronismo, ele retém sódio, consequentemente retém água. Pode ter também uma ativação do meu sistema simpático, sistema de luta e fuga. Eleva o valor da pressão por conta de mudanças no tônus vascular. Ainda disfunção endotelial, ou mesmo uma rigidez arterial que pode vir do aumento da idade. Veja, vamos entender melhor aqui como é que funciona a fisiopatologia no que diz respeito ao tônus vascular. Essa disfunção endotelial
ela vai diminuir a produção de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. Se o meu corpo precisar diminuir a pressão dilatando o vaso, e se houver uma lesão endotelial que não vai ter a sua produção adequada de óxido nítrico, eu vou ter problemas na vasodilatação. A rigidez arterial é uma outra condição que pode advir do envelhecimento, porque vai perder a elasticidade. Então, a minha artéria, embora ela tente mudar a sua conformidade, ela vai ter dificuldades nesse momento. Mas não só isso. Veja, o sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele está implicado por quê? O que é que faz o sistema renina-angiotensina-aldosterona? A renina é o primeiro hormônio implicado nesse sistema, que ele vai ou induzir a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, que no final, o que eu quero é angiotensina presente, angiotensina 2 presente, porque ela é um potente vasoconstritor. E se eu aumento a constrição do meu tônus, eu elevo o valor da pressão arterial. Meu sistema simpático, como resposta, por exemplo, ao estresse, ele vai liberar a norepinefrina e vai promover, dentre outras coisas, vasoconstrição. Então, pensando nisso, como é que eu faço a escolha do medicamento antihipertensivo? Vamos pensar nesses dois pontos, no volume sanguíneo corrente e no tônus vascular. Se houver classes medicamentosas que atuem nessas duas áreas, nesses dois pontos, eu vou ter medicações que podem atuar no combate à hipertensão arterial. Vamos ver, por exemplo, do volume sanguíneo. Diuréticos. O diurético, a função do diurético é aumentar a excreção de sódio e, consequentemente, de água pelos rins. Então, se eu tenho muito volume sanguíneo corrente, se eu aumento a sua excreção só de água, eu vou diminuir o valor da pressão. Mas não só isso, falei para vocês, um dos sistemas mais implicados na hipertensão arterial é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se tivesse como eu, por exemplo, inibir a ação da angiotensina, que é quem vai provocar vasoconstrição, eu ajudaria o valor no controle da pressão. E nós temos, veja, eu tenho um bloqueador do receptor de angiotensina. Então, se eu bloqueio a recepção de angiotensina, eu vou impedir que ele haja sobre os vasos. E é isso que faz o BRA, bloqueador do receptor de angiotensina. Ele impede a ação da angiotensina 2. Como consequência disso, provoca vasodilatação. Mas se eu quiser inibir a produção de angiotensina 2, eu também tenho como. Existe uma classe de medicamento chamada inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ele inibe a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Consequentemente, diminui a produção de angiotensina. Diminuindo a produção desse potente vasoconstritor, eu vou promover vasodilatação. Mas se eu quiser atuar em outra área, por exemplo, o influxo de cálcio nas células do vaso, ele provoca vasoconstrição e rigidez arterial. Então é o fluxo que, ao entrar na célula do músculo, a célula muscular, ele vai provocar constrição e rigidez arterial. Se eu impedir a entrada do influxo de cálcio dentro das artérias, dentro dos vasos, que é o que faz o bloqueador do canal de cálcio, ao impedir a entrada de cálcio nas células, eu vou promover relaxamento e vasodilatação. Veja, você tem algumas classes, diuréticos, BCC, IECA e BRA. E qual deles eu devo escolher para o meu paciente? E para piorar a situação, ainda vou acrescentar outros. Eu citei só alguns, baseados nos sistemas que a gente viu agora há pouco. Mas há outras classes de medicamentos que podem ser utilizados. Por exemplo, vasodilatadores diretos. Ele age diretamente na musculatura do vaso. Ele vai lá no vaso e aumenta o seu diâmetro, dilatando, diminuindo o valor da pressão. E se tiver um simpatolítico, lise do sistema simpático de ação central, ele vai atuar diretamente no sistema nervoso central, diminuindo a atividade simpática. O que quer dizer isso? Eu vou diminuir frequência cardíaca, eu vou diminuir contratilidade cardíaca e vou diminuir a vasoconstrição. Se eu ainda pensando no sistema simpático, tem duas outras classes, alfa e beta bloqueadores. Eles bloqueiam os receptores adrenérgicos, que é quem responde pela ativação do sistema simpático. Então, além disso,
Eu falei, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Quem é a primeira enzima desse sistema? É a renina. E tem uma classe de medicamento que inibe diretamente a renina, bloqueia esse sistema lá no seu início. Então, aí agora piorou um pouco mais, porque nós temos agora uma série de classes medicamentosas para tratar a hipertensão. Diurético, BCC, IECA, BRA, vasodilatador direto, simpatolítico de ação central, alfa e beta bloqueadores e inibidores direto da renina. Mas qual que eu escolho? Veja, para o paciente em geral, para todos os pacientes, sem individualizar cada um deles, existem as classes que é considerada de primeira linha. Está aqui o destaque. Ó. Aqueles primeiros que eu falei, eles são considerados de primeira linha para tratar a hipertensão. Se eu não levar em consideração a individualização de cada paciente, tá? E quais são esses medicamentos? Eu tenho os diuréticos, aqui eu citei alguns representantes, veja, são diuréticos ou similares. Hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida são medicações que são consideradas de primeira linha para tratar a hipertensão. Existem outros diuréticos com ações em pontos diferentes, mas eles não são considerados de primeira linha. São os diuréticos de alça, a furosemida, que ela não se preocupa, é inclusive um potente diurético, você coloca muita água para fora, porém, água e sódio, mas não só isso, você também coloca potássio, que é um íon importante para o nosso funcionamento, e eu tenho que me preocupar muitas vezes com potássio para não provocar uma hipopotassemia. Por isso que também posso fazer uso dos poupadores de potássio. E aqui eu cito espironolactona e amilorida. Mas lembrando, eles não são considerados de primeira linha para tratar a hipertensão. IECA, representantes, os dois principais, captopril e enalapril, não só esses, mas são os principais. BRA, losartana, valsartana, olmesartana, que também há uma série de outras medicações, mas esses são os principais. E os bloqueadores do canal de cálcio, mas aqui é preciso fazer uma distinção, porque há os bloqueadores dihidropiridínicos e os não dihidropiridínicos. E os considerados de primeira linha são apenas os dihidropiridínicos, cuja representação principal é amlodipino e nifedipino. Mas há os não dihidropiridínicos, como por exemplo o verapamil e o diltiazem, que não são considerados de primeira linha. Tá? E os beta-bloqueadores? Medicação muito utilizada, a gente vê isso na nossa prática diária, muito paciente usando, porém, eles não são de primeira linha, exceto se certas condições clínicas estiverem presentes, como por exemplo, paciente pós-infarto agudo do miocárdio ou angina pectoris, paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, pacientes que têm arritmias cardíacas de modo geral e eu quero controlar a frequência cardíaca, ou ainda em mulheres com potencial de engravidar, que daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso. E os de segunda linha? Vasodilatadores, simpatolíticos de ação central, alfa e beta bloqueadores, inibidores diretos da renina. Esses, pessoal, eu só vou utilizar quando houver contraindicação aos de primeira linha, ou quando o paciente for intolerante a algumas dessas classes, ou quando houver falha terapêutica com as classes preferenciais. Ou ainda, e o principal deles, são em condições clínicas específicas, que a gente também vai falar sobre isso. Quem são os vasodilatadores diretos? Aqui eu tenho dois principais, hidralazina e minoxidil. Hidralazina, uma excelente medicação para a gente utilizar nas emergências hipertensivas, porque ela promove um controle rápido da pressão arterial, só que é usado endovenosa. Existe a hidralazina via oral, não é da nossa prática diária, mas que pode ser utilizada, porém somente em combinações, e eu só vou utilizar essa medicação em casos de hipertensão arterial resistente. É quando eu utilizo os de primeira linha, eu acrescento uma classe à outra de primeira linha e não é possível fazer o controle da pressão. Outro vasodilatador direto, minoxidil. Lembrando que deve ser utilizado com cautela por conta de alguns efeitos colaterais, como taquicardia reversa, quando promove a vasodilatação, o corpo vai aumentar a frequência cardíaca para tentar compensar a queda da pressão com a vasodilatação, vai aumentar a retenção de líquido também de forma reflexa, mas principalmente, minoxidil ele atua excepcionalmente nos vasos capilares. Por isso que hoje em dia ele é praticamente utilizado somente utilizado para tratar perda
ou problemas capilares. Os simpatolíticos de ação central, dois representantes, clonidina e metildopa. Clonidina, todos eles vão ter sempre essas mesmas orientações, usados em combinação para tratar hipertensão arterial refratária. Mas a clonidina tem um detalhe, eu devo ter cuidado principalmente na retirada dessa medicação por conta do efeito rebote. Metildopa é a primeira linha para tratar casos de mulheres grávidas. Tá? Alfa-bloqueadores, doxazosina e aprazosina. Doxazosina e aprazosina eles têm as mesmas características. Essa ação alfa-bloqueadora vai promover um relaxamento da musculatura lisa, mas principalmente da próstata e do colo vesical. É tanto que essas medicações elas são quase que exclusivamente utilizadas em pacientes que têm hiperplasia de próstata ou retenção urinária, que tem alguma dificuldade durante a micção. Como é que diz? É utilizado em pacientes com hipertensão arterial e hiperplasia de próstata. E essas medicações elas aumentam o risco do paciente desenvolver insuficiência cardíaca e um detalhe importante que tem que sempre falar no paciente, hipotensão postural. Essa é uma das medicações que a gente recomenda que o paciente faça uso de manhã logo cedo e evite deitar-se após o uso, porque é comum o paciente na primeira dose apresentar hipotensão postural. Os inibidores diretos da renina, representando que a gente conhece, que tem comercialmente nosso meio alisquireno, ele ainda carece de alguns estudos científicos que comprovem bem a sua eficácia. Então, praticamente não é utilizado para tratar a hipertensão, embora ele tenha ação direta, né, nessa condição. Então, vamos falar agora de uma outra condição, que são hipertensão arterial e algumas comorbidades específicas para nos ajudar a escolha do antihipertensivo. Vamos ver, por exemplo, pacientes que têm diabetes mellitus. Das complicações mais comuns em pacientes com diabetes mellitus, dentre várias outras, eu vou citar três, que eu acho que é mais importante. Retinopatia diabética, neuropatia diabética e nefropatia diabética. Eu vou tentar explicar para vocês aqui como se dá a nefropatia diabética. O aumento da glicemia, o aumento da glicemia, o aumento da glicose na corrente sanguínea vai ativar o sistema renina-angiotensina de forma excessiva. O sistema vai ficar hiperativado. E o que é que faz essa condição? A angiotensina 2, ela vai promover vasoconstrição, inclusive na artéria glomerular. Essa vasoconstrição da artéria glomerular aumenta a pressão no glomérulo. Só que isso de forma contínua, de forma constante. E isso vai levar a quadros de nefropatia, ou seja, a danos renais. E isso aqui vai virar uma bola de neve. O sistema renina-angiotensina ativado, libera angiotensina 2, que aumenta a pressão glomerular, que leva a nefropatia, que retém líquido e por aí vai. Quem é que atua bem no sistema renina-angiotensina? Tem para vocês duas classes. Eu tenho uma enzima que inibe a conversão de angiotensina 1 e angiotensina 2, o IECA, como tem também um bloqueador do receptor de angiotensina que inibe a ação da angiotensina, que é o BRA. Então, pacientes com hipertensão e diabetes, IECA ou BRA deve ser a primeira escolha. Doença renal crônica é uma outra condição que se assemelha até à explicação dada agora há pouco. Por quê? Porque a doença renal crônica se dá pela hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para eu inibir esse sistema, duas drogas de escolha, IECA ou BRA. Na insuficiência cardíaca, vamos tentar entender. A insuficiência cardíaca, o nome por si só já diz o seguinte: eu tenho insuficiência cardíaca quando houver redução do débito cardíaco, por isso ele está insuficiente, e tenho com isso redução da perfusão tecidual. O débito cardíaco está reduzido, se está reduzido, diminui a perfusão tecidual. E essa condição ativa o sistema renina-angiotensina. Na insuficiência cardíaca, IECA ou BRA são drogas que devem ser utilizadas. Mas não só isso.
No caso de insuficiência cardíaca, a aldosterona também tem um papel importantíssimo. Por quê? O que é que faz a aldosterona? Ele retém sódio e água. Então, se um paciente já está insuficiente, não consegue jogar o sangue para a circulação de forma adequada, e você retém líquido, aumentando o volume corrente, piora o quadro do paciente. O uso do antagonista da aldosterona, que vai inibir a ação da aldosterona, como por exemplo a espironolactona, deve ser utilizada. A presença de angiotensina 2 e aldosterona promove também um outro efeito que é chamado de remodelação cardíaca. Ele vai aumentar o espessamento e a rigidez do músculo cardíaco e, consequentemente, vai piorar a função do coração ao longo do tempo. Veja, é uma bola de neve. Por conta disso, eu vou utilizar IECA ou BRA e antagonista da aldosterona para diminuir, para reduzir carga de trabalho do coração e ajudar a melhorar o débito cardíaco. Como consequência, eu vou também melhorar os sintomas de paciente com insuficiência cardíaca, os principais, que são dispneia e edema. No caso de insuficiência cardíaca, que aí merece um capítulo à parte, não só essas duas medicações, mas é imprescindível que se use uma outra classe de medicamentos, que são os beta-bloqueadores. E aqui cabe um parêntese, não é qualquer beta-bloqueador. Não é atenolol, não é propanolol. 3 classes de medicamentos que têm comprovação científica que diminui morbimortalidade do paciente, que são bisoprolol, carvedilol e o succinato de metoprolol. Se um paciente chega para mim com doença arterial coronariana, o problema está na artéria coronariana. Que medicamentos eu vou utilizar? Beta-bloqueadores. Por quê? Porque o coração não consegue obter oxigênio suficiente para suprir a demanda do paciente. Se eu uso um beta-bloqueador, eu diminuo a frequência cardíaca, eu diminuo a contratilidade do coração, eu diminuo a necessidade do coração de ter oxigênio. Além do beta-bloqueador, eu posso utilizar os bloqueadores do canal de cálcio. E aqui um parêntese. Nesse caso dos bloqueadores do canal de cálcio, o que eu vou utilizar são os não dihidropiridínicos, porque eles têm uma excelente ação em vasos específicos, que são os vasos cardíacos. Eles relaxam a musculatura dos vasos sanguíneos cardíacos, melhorando o quadro de dor e da doença arterial coronariana. Já na osteoporose, uma boa indicação é iniciar com os tiazídicos. Por quê? Porque aumenta a retenção de cálcio. Ainda uma outra condição é se um paciente chega para mim com quadro de hipertensão e enxaqueca. Não se sabe exatamente como se dá as crises de enxaqueca, porém sabe-se já que alguns processos estão implicados diretamente, como por exemplo, a hiperexcitabilidade do sistema nervoso central pode ser o desencadeador de crises de enxaqueca. Se tiver alguma medicação que diminui essa excitação do sistema nervoso central, eu posso utilizar. E quem é que faz isso? Já, inclusive, falado aqui para vocês. Beta-bloqueadores. Só que também, nesse caso, os estudos indicam que os melhores beta-bloqueadores a serem utilizados para tratar profilaxia ou para evitar novas crises de enxaqueca são esses dois aqui, o propranolol e o metoprolol. Ainda na fisiopatologia das enxaquecas, a gente sabe que a dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais, eles estão associados ao início das crises. As crises se dão com essa vasodilatação. Então, se tiver alguma medicação que diminui a dilatação desses vasos cerebrais, vai ajudar no tratamento da enxaqueca. Por isso é que eu posso abrir mão aqui de bloqueador do canal de cálcio. Mas aqui também cabe um parêntese, não é qualquer bloqueador do canal de cálcio, porque existem alguns que eles vão promover a vasoconstrição dos vasos sanguíneos cerebrais específicos. Nesse caso, a gente usa o verapamil. Um outro, a flunarizina, que para alguns ele pode ser considerado como bloqueador do canal de cálcio, porém ele é mais conhecido como antagonista seletivo dos canais de cálcio, só que desses canais de cálcio presentes no sistema nervoso central, dos neuronais. Também como profilaxia de enxaqueca, além de beta-bloqueadores, eu posso utilizar verapamil ou a flunarizina. Aqui é um resumo de tudo que a gente já falou, das condições, diabetes mellitus, doença renal crônica, que pelas mesmas razões, IECA ou BRA, insuficiência cardíaca, IECA ou BRA, e antagonista da aldosterona e
beta-bloqueadores, e aqui são apenas aqueles três, em caso de insuficiência cardíaca, a osteoporose dos tiazídicos, a doença arterial coronariana, bloqueador do canal de cálcio, esses específicos, e os beta-bloqueadores, e na enxaqueca, beta-bloqueadores, e também o BCC, aqui nesse caso, apenas o verapamil e a flunarizina entra. E quais são as contraindicações? Aqui eu vou citar só algumas. Os poupadores de potássio, eles podem levar pacientes a desenvolver quadros de ginecomastia, muito comum, e como ele poupa potássio, eu posso ter uma hiperpotassemia. O contrário de quando se usa furosemida, porque você bota muito potássio para fora, aqui você retém muito potássio, você pode ter uma hiperpotassemia. Já os beta-bloqueadores, que eles atuam inibindo o sistema simpático, eles têm ações em vaso, promovendo vasodilatação, eles têm ação no coração, diminuindo frequência cardíaca ou contratilidade cardíaca, mas eles também têm ação no pulmão, que no pulmão eles provocam broncoconstrição. Vejam, pacientes que têm asma ou DPOC, que já promovem uma broncoconstrição, não devem utilizar beta-bloqueadores. Diuréticos tiazídicos, devo evitar em pacientes que têm gota, por conta da hiperuricemia. Em mulheres grávidas, toda medicação que atua no sistema renina, angiotensina, aldosterona não pode ser utilizada em mulheres grávidas. Geralmente a gente escuta falar sobre IECA ou BRA, mas não podemos esquecer dos demais. E nesse caso, eu devo evitar inclusive a combinação entre eles. Eu não devo utilizar IECA e um BRA para o mesmo paciente. É IECA ou BRA, mas também eu devo evitar IECA ou BRA com um inibidor direto da renina. A única exceção que cabe falar aqui é que nos casos de insuficiência cardíaca, somente nesses casos, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, é que eu posso associar IECA ou BRA, não os dois, mas um ou outro, com a espironolactona. Aqui é um resumo final. Nós falamos sobre a definição, a pressão arterial é dita alta quando a gente verifica em duas ocasiões e você encontra valores pressóricos acima de 140 para a pressão sistólica e acima de 90 para a pressão diastólica. Nós temos a hipertensão primária, que é quando você não tem uma causa facilmente identificável. Falamos sobre a fisiopatologia, porque aí dois pontos que a gente deve levar em consideração, que é o volume sanguíneo corrente e o tônus vascular, até porque as medicações que a gente vai utilizar, a farmacologia, vai ser baseada nesses dois sistemas. De primeira linha, não podemos esquecer IECA ou BRA, mais BCC, mais diurético tiazídico. E lembrando que as outras classes a gente vai escolher de acordo com as comorbidades ou contraindicação a algumas dessas medicações. E com isso a gente fica por aqui, pessoal. Agradeço a participação de vocês e espero que tenham gostado.